Vamos falar sobre antipsicóticos. Você vai aprender como isso pode cair na sua prova. Olha só, vamos lá. Antipsicóticos, nós vamos ter também aqui primeira geração e segunda geração. Agora a classificação ela é bem mais simples e bem mais tranquila do que na classificação dos antidepressivos. Antipsicóticos de primeira geração são antagonistas dos receptores de dopamina. Antipsicóticos de segunda geração, antagonistas de serotonina e dopamina. Atente para as siglas. Eu sei, é chato, mas isso daqui vale a sua aprovação. E se vale a sua aprovação, vale também a qualidade de vida da sua família. Quais são os antagonistas de receptores de dopamina dessa primeira geração? Temos a clorpromazina, temos o famoso haloperidol e temos outros, levomepromazina. Pô, Alisson, falou em promazina, falou em mazina e tal, promazina, pensou em antipsicótico. Perfeito. De boa. Mas nem sempre, gente, o sobrenome, digamos assim, a parte de trás da palavra, a segunda parte da palavra, ela ajuda. Aqui ajuda, né? Então, quando eu falar da segunda geração de antipsicótico, eu vou ter a clozapina, eu vou ter a quetiapina, todas as tiaspinas vão estar aqui, né? Todas as tiaspinas. Pronto, todas as tiaspinas vão estar aqui. Vamos ter também a tia risperidona. São as principais. Risperidona, clozapina, quetiapina. Acho que seriam as mais comuns em questão de concurso, perfeito? Seria o segundo grupo. Para a prova, a primeira coisa que eu quero que você faça é identificar qual que é o primeiro grupo, qual que é o segundo grupo de antipsicótico. Sabendo disso, você já sabe mais ou menos os efeitos. Geralmente, o antipsicótico vai fazer o quê? Reduzir delírio, reduzir a alucinação. Pode ter efeito colateral? Temos efeitos colaterais, ó. Temos efeitos motores dos antipsicóticos. Os antipsicóticos são chamados de neurolépticos. Quais são? Temos síndrome neuroléptica maligna, discinesia tardia, acatisia aguda, distonia aguda e parkinsonismo induzido por neuroléptico. Alisson, não sabia então que o neuroléptico era exatamente o antipsicótico. Pois é, o neuroléptico é o antipsicótico. Acatisia, olha só, tisia, deixa eu trazer aqui a definição para vocês. Acatisia, eu estou procurando aqui porque eu não lembro de todos os nomes, viu? Eu estudei antes da aula, inclusive, mas eu não lembro todos os nomes. A acatisia induzida por antipsicóticos é um transtorno do movimento relacionado ao sistema motor e caracterizado por sensação subjetiva de inquietude interna, irritabilidade ou disforia que pode ser intensa. Eu trabalhei, já falei para vocês, trabalhei durante um tempo em um hospital psiquiátrico. O que eu era? Eu era alfabetizador em um hospital psiquiátrico. Por quê? Porque eu não consegui, eu tinha nota muito baixa na faculdade. Eu não tinha o IRA, não sei se existe ainda esse índice de rendimento acadêmico. Eu não conseguia vaga em nenhum lugar que eu queria dentro da área da psicologia. Um breve parênteses aqui. Para tu ver que talvez isso não tenha feito tanta diferença. Não sei. Ou talvez tenha feito, enfim. E aí eu não tinha como participar da revista de psicologia que eu queria. Meu sonho era participar da revista. Cara, eu quero acompanhar esses grandes professores acadêmicos que sabem de muita coisa, são deuses e tal, e a luta continua, enfim. Não deu certo. Eu era rejeitado em todos. Eu não entrei em nenhuma base na área da psicologia. Aliás, eu participei de uma base de pesquisa, mas eu não conseguia bolsa para nada. Eu não conseguia entrar nas optativas que eu queria, porque minha nota era uma das mais baixas do mundo, da história lá da UFRN, na área da psicologia, na época. Então, meu IRA era, se não era o pior, era o segundo pior da sala. Eu estava lá para aprender, eu tinha exatamente esse foco, mas a consequência disso era um IRA muito baixo. E eu amava as aulas de psicologia, ia estudar por fora psicologia, terminava a aula e ia para a biblioteca estudar, porque eu, de fato, queria ter uma boa formação. Na medida do possível, quase que eu consegui isso. Mas ainda acho que saí muito mais bem preparado para o mercado de trabalho do que praticamente todos os meus colegas. Para quem veio lá de baixo, ter essa noção sem orientação nenhuma foi uma coisa fantástica. Enfim, acabei entrando numa base de educação para educação de jovens e adultos. Fui para um projeto de educação, sempre apaixonado por educação, tanto é que eu estou aqui agora falando com você.
E aí eu tentei trazer para minha área. Eu tive a ideia mais sem noção do mundo. Por que eu não vou alfabetizar dentro de hospital psiquiátrico? E aí a dona do projeto, Sandra Borba, fantástica, uma espírita fantástica, Sandra Borba, não sei se está encarnada ainda, mas enfim, ela disse, por que não? Vamos. Pensei, pronto, um doido encontrou outro doido e a gente vai ter que fazer a coisa dar certo. Aí comecei a dar aula de alfabetização em hospital psiquiátrico. Acho que já contei essa história para você. Os pacientes, mesmo em surto, eles tinham uma melhora muito mais rápida, em coisa de dias. Se tivesse alguém ali do lado, se tivesse uma tarefa de casa, se tivesse um acompanhamento, alguém dando uma ocupação cognitiva para ele, a resposta para o paciente, a resposta então para melhorar o sistema de saúde mental seria isso? Não sei, mas definitivamente deixar o sujeito lá solto, sem alguma tarefa mental, não é para ficar fazendo tricô, não, é tarefa mental. Não vão confundir não, tá? Talvez seja o caminho, não sei. E aí, muitos desses pacientes eram pacientes com esquizofrenia, eu tinha o controle deles, desenvolvi minha própria anamnese lá, 1 ano e meio, gente, nessa brincadeira. Ainda fui coordenar os outros colegas meus que embarcaram também nisso, lá em Natal. E os pacientes psicóticos, eles tomavam então essas medicações e eles apresentavam essas reações psicomotoras. E muitos deles chegavam lá na sala de aula e diziam, eu tô impregnado. Eles chegavam assim, não dá para ficar em pé aqui, mas eles chegavam todos durinhos. Eles tomavam os antipsicóticos e chegavam todos durinhos na sala de aula, certo? E era bem complicado. Tem que escrever, mas aí fazer esse movimento era muito lento para todos eles. Eles tentavam. Alguns tinham estudado até a 4ª série, até a 5ª série, e não praticavam mais a leitura escrita 40 anos depois, por conta da pobreza, da miséria humana e também da condição mental da esquizofrenia. Eles não sabiam mais ler e escrever, perdiam isso. Trabalhei com muitos alunos assim. E, enfim, só para exemplificar um pouco dos efeitos do antipsicótico, eles chegam impregnados, todos durinhos assim, na hora da aula. Enfim, breve curiosidade. Vamos voltar para cá? Neurolépticos. A ideia dos mecanismos de ação. Temos os antipsicóticos da primeira geração e da segunda geração, a gente já resumiu isso. Indicação, de um modo geral. Onde que eu vou trabalhar com os neurolépticos? Alucinação e delírio. Eu posso trabalhar também com os neurolépticos aqui, no controle de distúrbios compulsivos e da conduta. Eles vão dar uma maneirada muito boa nessa necessidade de ritualizar, por exemplo. Eu vou trabalhar, olha que interessante, com alguns neurolépticos com ansiedade e transtornos graves do pensamento. Alisson, mas aí um ansiolítico não seria melhor? Então, depende da situação, mas eu posso utilizar um neuroléptico para isso. Eu falei isso para vocês na aula de antidepressivos. Nem toda medicação vai ser específica só para aquilo. Às vezes eu tenho um efeito ali secundário que vou poder aproveitar em outras condições. Efeitos colaterais. Todos os fármacos têm um efeito colateral, sem exceção, depende da dose, depende do organismo. No caso dos antipsicóticos, nós temos a síndrome neuroléptico brando, com astenia, que é a diminuição da força, dificuldade na concentração, hipomotricidade, cialosquiese, eu tive que procurar, é aumento da secreção salivar, disfasia, inquietude, etc, etc, ok? É a acatisia. Eu esqueci, eu abri toda aquela história para falar da acatisia. O que é a acatisia? O aluno estava lá quietinho, né? Todo durinho, todo quietinho, e aí daqui a pouco ele levantava e queria fazer alguma coisa. E está fazendo o quê? Não, só me espreguiçando aqui. Ele queria se movimentar de alguma coisa, de alguma forma. É a acatisia. Dá pena. É necessário? Dá para fazer de forma melhor? Sempre. Contraindicações. Tem aqui as contraindicações. A impregnação. Eles mesmos usavam essa expressão da impregnação. Dá uma lida. Antagonistas dos receptores de dopamina. São os antipsicóticos da primeira geração. Nós vamos utilizar a sigla ARD. E aí eu separei para você o texto do Sadock explicando como é que funciona isso. Dá uma lida, por gentileza. Lembrando que eu não vou ler tudo com vocês. No caso da mania, eu posso utilizar a ARD? Posso. Os ARDs são eficazes para tratar os sintomas psicóticos de mania aguda. Depressão com sintomas psicóticos. Posso utilizar demência e delírio, agitação grave, transtorno de Tourette. Alisson, que coisa, agora que eu estou entendendo.
Quer dizer, eu pensava que era aquela coisa X é igual a Y, um antipsicótico só na esquizofrenia, um ansiolítico só na ansiedade. Pois é, mas a vida humana ela é muito mais rica que isso. Às vezes a gente vai ter um quadro de mania com sintomas psicóticos. Às vezes a gente vai ter um transtorno de Tourette. E aí eu vou utilizar um antipsicótico, um ARD. Perfeito? Transtorno da personalidade borderline, também. Esquizofrenia na infância, posso utilizar. Efeitos anticolinérgicos centrais. Tu já está cansado de saber quais são esses efeitos. E aí nós vamos ter a possibilidade desses efeitos aqui utilizando esses antipsicóticos. Alteração severa, desorientação. Eu posso ter alucinações, certo? Por conta não do antipsicótico, mas da consequência dele dentro desse efeito anticolinérgico. Posso ter convulsões, febre alta, pupilas. Lembrando que essas alucinações elas são típicas de intoxicação. Não é a mesma alucinação da esquizofrenia. Então, é preciso ter um profissional muito bom para fazer essa diferenciação do tipo de alucinação que está sendo proporcionada por intoxicação medicamentosa. Ok? Efeitos cardíacos, morte súbita, temos relatos ocasionais, hipotensão ortostática, o paciente vai ter um problema na pressão arterial, efeitos hematológicos, aumento de peso, podem causar aumento de peso, que é considerado importante devido à sua associação com o aumento da morbidade e mortalidade. Aí eu lembro desses pacientes, desses alunos que estavam lá, então desde da faculdade, desde a minha alfabetização, eu gosto do campo da educação. Contei já essas histórias, mas enfim. E quando estava na faculdade, então, dentro desse projeto de educação de jovens e adultos, em hospitais psiquiátricos, a gente via a galera ficando inchadinha, papudinha e tal, como efeito colateral do antipsicótico. A gente brincava aí com os alunos sobre isso. Foi muito bom, foi uma época muito boa. Efeito nas peles, nos olhos. Cuidado. Não é que é proibido, mas que deve ser feito com muito cuidado. O uso de antipsicóticos durante a gravidez deve ser cuidadosamente considerado, especialmente durante o primeiro trimestre. Durante a lactação, deve-se ter cautela, pois os ARDs são excretados no leite materno. O ideal é que não use, o correto é que não use. Se for indispensável, vai ter que utilizar aí algum que não seja excretado no leite materno. Mas, de um modo geral, os ARDs, anotem no seu material, são contraindicados nos 3 primeiros meses de gestação e durante o período da lactação. Beleza? Outro tipo de antipsicótico, antagonista de serotonina e dopamina e fármacos de ação similar. São de segunda geração. Dá uma lida aí. E aí, já coloquei em amarelo. Acho que vai ser questão da sua prova. Tem um antipsicótico de segunda geração que eu vou utilizar preferencialmente no caso de gestação. Os 3 primeiros meses, vou utilizar a quetiapina, provavelmente continuará nos meses seguintes e durante a amamentação também, no lugar dos outros antipsicóticos. Quais outros antipsicóticos? Todos os ARDs e os outros antipsicóticos de segunda geração. Então anotem no seu material. A quetiapina vai ser indicada em casos de gestação. Nos outros casos, tem que ser avaliado caso a caso. Medicamentos específicos, temos o caso da risperidona. Ele alivia os sintomas negativos da esquizofrenia. Achei bastante curioso isso. Sintomas positivos da esquizofrenia. Quais são? Delírio e alucinação. A coisa surge, sintoma positivo. Sintoma negativo é o que o sujeito deixa de fazer, deixa de tomar banho. Ok? Enfim, N coisas, sintoma negativo. Quase aula de psicopatologia aqui. A risperidona ela alivia os sintomas negativos da esquizofrenia. Atua nos positivos também, mas o foco principal dela está nos sintomas negativos. Diferente dos outros que vão ter um foco mais nos sintomas positivos. Olanzapina, clozapina, indicações, efeitos colaterais, leia, irmão, leia. Disso aqui depende da sua aprovação. Efeitos dos antipsicóticos. Os antipsicóticos, toda hora eu repito, são chamados neurolépticos. Está aqui um bocado de coisa. Discinesia tardia, aí tem o tratamento. São movimentos involuntários de várias partes do corpo desenvolvidos após o uso prolongado dos neurolépticos. O sujeito toma uma bomba, eu via isso muito no hospital psiquiátrico, de vitamina E ou B6, todo dia lá tomando um negócio gigante. Ok? Tem outras formas de focar aí o tratamento, dá uma lida. Acatisia, tu já sabe o que é, sensação de inquietação motora, ansiedade, incapacidade de relaxar. O menino está tenso ali, querendo se mexer o tempo todo. Às vezes sai andando de um lado para o outro,
sem explicação. É a acatesia. Beleza? Terminamos aqui essa parte dos antipsicóticos. E agora, hora de falarmos dos que mais matam, os sedativos e hipnóticos e ansiolíticos. Alisson, tá tudo junto? Sedativo, hipnótico e ansiolítico? Mais ou menos. Aqui eu vou trabalhar com vocês, brevemente, claro. O PDF está muito mais rico do que o vídeo, não vou mentir. Com os barbitúricos, são os mais perigosos, necessários em algumas situações. Vamos ter o grupo dos benzodiazepínicos, ok? E aí são ansiolíticos. Vamos ter o grupo do agonista de receptores de serotonina e dos antagonistas benzodiazepínicos. Espera aí, antagonistas benzodiazepínicos, será que eles vão, então, inibir os efeitos disso daqui? Vamos ver daqui a pouquinho, viu? Mas guarda essa pergunta, a pergunta é boa. Vamos ter os hipnóticos e os similares aos barbitúricos. Desses nomes aqui, muitos você já conhece. Eu vou destacar quais são, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, claro, mas cada um tem a sua opinião, os principais: fenobarbital, tiopental. Terminou com al, você vai pensar em barbitúrico. Terminou com al, é barbitúrico, é um primo distante. Benzodiazepínico, o famoso alprazolam, clonazepam e o mundialmente mais vendido do mundo, diazepam. Vai estar aqui. Temos alguns mais recentes e tal, mas acho que os três são os principais. Deixa eu ver algum mais famoso. Timolépticos. Isso aqui na verdade são grupos, né? Esses antagonistas benzodiazepínicos, na verdade, são grupos. Tirando o flumazenil, os outros são grupos de medicações que funcionam como antagonistas benzodiazepínicos. Estava vendo se tinha feito alguma coisa errada. Hipnóticos. E aí nós vamos ter, entre o hipnótico, você vai rir daqui a pouco. Antihistamínico, sim. Eu só penso nos americanos fazendo besteira com a própria vida. Nós vamos ter antihistamínicos que vão ter a função de hipnótico. Cara, a galera toma xarope, velho. Xarope para alergia, para pegar uma lombra lá. O povo idolatra os Estados Unidos e não sei. Tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. A cultura deles impede qualquer tipo de diálogo para muitas coisas. No Brasil está chegando lá, viu? Cloral, hidrato de não sei ler, a famosa ramelteona, zolpidem, também é famoso. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, os principais são esses. Nem todo ansiolítico é sedativo e ou hipnótico. Nós vamos ter antidepressivos que possuem efeito ansiolítico, tá certo? Então, nem todo ansiolítico vai ser sedativo e ou hipnótico, eles são estudados juntos porque têm princípios ativos, formas de ação muito semelhantes, perfeito? Faz sentido aqui. E, por exemplo, nós temos antidepressivos que não são sedativos e hipnóticos, tá? Mas que vão ter efeito ansiolítico. Pensa no ansiolítico da seguinte forma: é uma medicação que tem efeito ansiolítico. Pronto. Não pensa num grupo fechado, não. Temos hipnótico. O que é um hipnótico? Essa definição aqui é importante. Hipnótico é toda substância natural sintética capaz de induzir o sono, próximo ao sono fisiológico, ou promovê-lo criando ciclos artificiais. Então, nós vamos ter, por exemplo, o antihistamínico, eu falei para vocês, o álcool pode ser considerado um hipnótico, a ramelteona é considerado um hipnótico, o zolpidem são substâncias que vão produzir o efeito do sono. Sedativos ou hipnóticos? Os sedativos diminuem a ansiedade através de um efeito ansiolítico. O hipnótico promove o sono. Ansiolítico, um ansiolítico reduz a ansiedade. Tá. Sedativo, ele reduz a ansiedade também. Todo sedativo, então, vai ser um hipnótico. Perdão, todo sedativo vai ser um ansiolítico. Todo sedativo vai ser um ansiolítico. Ok, até aqui. E todo hipnótico vai induzir o sono. Perfeito? Perfeito. São classificações. Ok? Quanto ao metabolismo, benzodiazepínicos e barbitúricos são primariamente processados no fígado, através da oxidação. Cara, eu lembro de onde é que tirei essa informação. Efeitos adversos, dá uma lida também.
A ideia do índice terapêutico baixo, acho que já foi questão de concurso, dá uma lida. E ansiolíticos, beleza. Agora vai fazer sentido. Se não fez sentido antes, do porquê que nós estudamos os ansiolíticos aqui, entenda, os benzodiazepínicos, eles são ansiolíticos. Aí tem a lista daqui. Tem a lista. Medicamentos comercializados como ansiolíticos. Temos a lista também. Leia 2, 3, 4, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias. Tranquilo? Então, faz sentido estudar os ansiolíticos junto com os benzodiazepínicos. Faz sentido estudar os ansiolíticos junto com os hipnóticos, com os sedativos. Perfeito? Faz todo sentido do mundo. Falou em ansiolítico, pensou em quê? Barbitúrico. Aliás, pensou em ansiolítico? Pensou em quê? Benzodiazepínicos. É com B também, desculpe aí a troca. Pensou em ansiolítico, pensou em benzodiazepínico. Barbitúricos e fármacos. Vamos falar de benzodiazepínicos, ou seja, ansiolíticos, daqui a pouco. Primeiro vamos focar, por gentileza, nos barbitúricos. Quais são os barbitúricos mais conhecidos? O fenobarbital, tiopental e esses outros três. Amorbital, não sei falar esses nomes todos. Veja a definição dos barbitúricos de acordo com o Sadoc. Cara, é o Dalgalarrondo deles. É fabuloso. Isso aqui é uma obra de arte, a maneira como ele escreveu. Porque ele sintetiza tudo e classifica e faz bastante sentido. Eu copio e colo aqui, beijo na cara de pau e deixo claro para você. Cuidado com relação às reações adversas em relação a esses barbitúricos. Perfeito? Uma diferença maior entre os barbitúricos e os benzodiazepínicos é o baixo índice terapêutico daqueles quais. Eu já tive cuidado de deixar no seu material grifado certinho. Daqueles o quê? Barbitúricos. Uma superdosagem pode facilmente se mostrar fatal dos barbitúricos. Tá? Além disso, os barbitúricos se associam a risco significativo de abuso e o desenvolvimento de tolerância e dependência, como nós falamos anteriormente, nas fofocas dos astros que morreram por conta disso. A intoxicação vai se manifestar por confusão, sonolência, irritabilidade, hiporreflexia ou arreflexia, ataxia e nistagmo na visão, nos olhos. Dá uma lida aí. Em vista de alguma evidência de teratogenicidade, os barbitúricos não devem ser utilizados por grávidas ou por mulheres que estejam aumentando. Isso serve para concurso e para a vida real. Não vai ser utilizado. Eu lembro, na década de 60, 70, teratogênico. O mundo descobriu da pior forma possível. Havia um medicamento, lembrei disso agora, chamado talidomida. E aí tem documentário sobre isso. Falando dos filhos da talidomida. É um negócio absurdo, um negócio assim, terrível, que os laboratórios saíram botando nos países do terceiro mundo, claro, que é por isso que a gente tem que ter lucidez e questionar vacina, questionar medicação, entender o mecanismo e não receber um argumento de autoridade. De quem quer que seja, irmão, tem que estudar. Isso é democracia. A talidomida é um medicamento seguro, mas em função dos efeitos teratogênicos comprovados, malformação congênita, é uma medicação que possui um controle sanitário rigoroso sob responsabilidade dos gestores de saúde dos 3 entes federativos. Ainda é usado até hoje. É um sedativo, medicamento sedativo, anti-inflamatório e hipnótico. Está nem na nossa lista aqui, talidomida. Toda medicação com efeito teratogênico vai gerar uma má formação congênita. Então, a mulher grávida, é redundância falar mulher grávida, mas a grávida, ela não vai tomar isso daqui. Não vai tomar. E nem enquanto estiver amamentando. Mas, professor, a formação já foi feita depois do nascimento. Mas afeta o sistema nervoso central da criança. Ok? Não está nem na lista. Talidomida, apesar de ainda ser comercializado no Brasil, estou bastante surpreso. Eu achei que já tivesse sido banido. Enfim, breves curiosidades. Outros medicamentos de ação similar, o paradeildo, está aqui, tem alguns outros. Pronto, falamos lá dos barbitúricos, dos cuidados que você tem que ter, os efeitos colaterais, os principais barbitúricos, mecanismos de ação, etc, etc. Benzodiazepínicos e fármacos que atuam sobre receptores de GABA. Quais são os principais?
benzodiazepínicos, a família do AN, alprazolam, diazepam, lorazepam, tá aqui, ó, a família do AN, tem os outros também, clordiazepóxido, meu amigo, não sei nem como falar isso aqui direito, mas enfim, vamos lá. Os benzodiazepínicos são fármacos ansiolíticos mais usados. Os fármacos mais usados são os diazepínicos para tratar da ansiedade. Os benzodiazepínicos, eles substituíram os barbitúricos e o meprobamato no tratamento da ansiedade por serem fármacos mais seguros e eficazes. Alisson, antigamente, então, o barbitúrico era utilizado para trabalhar com ansiedade? Sim, mas hoje em dia o mais indicado é trabalhar com os benzodiazepínicos. Os alvos para a ação dos benzodiazepínicos são os receptores de GABA-A. O GABA é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. E aqui está a explicação bem direitinho. Os benzodiazepínicos não têm atividade antipsicótica nem ação analgésica e não afetam o sistema nervoso autônomo. Ou seja, não afeta o sistema nervoso autônomo? Então, os efeitos colaterais são bem menores. Não tem atividade antipsicótica? Tudo bem. Então, eu posso trabalhar especificamente ali a questão da ansiedade. Beleza. Se eu precisar entrar com uma outra medicação antipsicótica, vou poder combinar. Não tem ação analgésica? Não tem ação analgésica, então a possibilidade de uma dependência química é bem menor. É bem menor. Os barbitúricos, que são analgésicos, né? Os barbitúricos eles têm essa ação analgésica, eles têm uma capacidade de indução de dependência química absurdamente grande. Tolerância, nossa, absurdamente alta. Ok? Benzodiazepínico pode promover algum tipo de dependência? Não entra dentro do nosso estudo para o concurso. Os barbitúricos, sim. Combinado? Tem treta, tem muita treta aí por trás. Mas, enfim, voltando para cá. Efeitos adversos, dá uma lida aí nos efeitos adversos. Aí eu trouxe aqui algumas das medicações, as mais famosas, a buspirona, por exemplo. Como que funciona? É um agente ansiolítico do espectro restrito, com eficácia demonstrada somente no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. Gente, está bem detalhado. Essa nossa aula, nosso PDF está bem detalhado. Outros fármacos, agora hipnóticos, ou seja, falou hipnótico, controle do quê? Do sono, controle indução do sono. Eu vou ter os Zolpidem, vou ter os antihistamínicos de venda livre com propriedades sedativas, com um bocado de coisa. Esses fármacos geralmente são ineficazes para todas as formas de insônia situacionais. Além disso, eles apresentam inúmeros efeitos indesejados, como efeitos anticolinérgicos, que os tornam menos úteis do que os benzodiazepínicos. Alguns antihistamínicos sedativos são comercializados em numerosos produtos de venda livre. Eu tenho uma história para contar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dos... Tem. Não. Termina a aula agora. Terminou. Temos o etanol também, que é utilizado. Duas histórias. Uma história absurda. Eu contei isso no início da minha carreira. E, cara, é assustador. Mas antes, uma história anterior. Estados Unidos, então a galera toma lá o xarope direitinho, um antihistamínico, para ficar numa lombra. Ela induz um estado próximo do sono. Em alguns casos, a pessoa sona, fica com sono ou apaga de vez mesmo. E vai fazer isso. Mistura com álcool, com um bocado de coisa. E tem remédio forte pra caramba, gente, que é vendido para criança. Eu sou filho de militar. E não parece. Pô, professor, o senhor é simpático. Tá? Calma, não quero treta com ninguém. Mas eu sou de uma época, caraca, eu tô velho pra caramba, em que alguns remédios distribuídos pela Marinha não eram comercializados fora da Marinha. Eram distribuídos. Eu tomava um remédio para bronquite que tinha um efeito de tremedeira violento. Eu já tinha desde criança TDAH, mas não conseguia me concentrar em nada, porque eu ficava agitado. Era um remédio, acho que era Aeroflux. O remédio vinha... Deixa eu ver se esse negócio... Acho que ainda é vendido, só que agora a fórmula deve ser menos louca do que aquilo. Se você tem 40 e poucos anos e você tomou Aeroflux na década de 80, ainda existe. Mas com certeza não é como era antes.
Se você tomou isso na década de 80, provavelmente você vai lembrar disso. Dava uma tremedeira gostosa. Uma tremedeira. Você tomava, você ficava assim, ó. E agoniado. E querendo se levantar e fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo. Enfim. Só para dizer que às vezes a medicação chega no Brasil com um lobby danado e com o tempo vão ser feitas as adaptações necessárias e se lasca quem toma no início, né? Eu acompanho, um breve parênteses aqui, deixa eu mudar de câmera. Essa parte da aula já acabou, essa parte do vídeo já acabou, agora é só história. Eu acompanhava muito contratações de governo com relação a... Antes da pandemia, durante a pandemia não acompanhei dentro do governo, que fique bem claro, mas antes da pandemia, contratação de vacina, e o Brasil comprava da China uns negócios assim podres, que não servia pra nada, remédio pra câncer e não sei o quê, aí havia uma aprovação. Enfim, o que eu tô dizendo aqui, o sistema de aprovação de medicação, de vacina, de tratamento, não é algo que eu botaria 100% minha mão no fogo. Nem no Brasil, nem no FDA americano. Não coloco, porque eu conheço, não coloco. E, por outro lado, eu também não desacredito nisso. Eu quero estudar, eu quero ver as reações. No dia que eu tiver um filho, eu vou ver pra que serve. Quando foi aprovado? Como é que foi o processo de aprovação? Tá dando certo, tá dando errado? E as outras pessoas? É uma questão de responsabilidade. Eu não vou jogar a responsabilidade disso na mão de uma autoridade. Eu conheço o Brasil por dentro. Eu sou servidor público da mais alta carreira de planejamento do Brasil. Eu conheço muito por dentro. Então eu não confio. Se você quiser confiar, jogar sua mão na mão sua vida na mão do que acredita o pessoal da esquerda, faça. Na mão da direita, faça. Eu não faço. E eu tenho direito disso. Combinado? E aí a gente percebe que, às vezes, esse processo de seleção e tal das coisas não funciona. Na década de 80 era um faroeste. Então tinha muita medicação que não era para ser comercializada e que era vendida no Brasil e que entrava dos jeitos mais estranhos que você imaginar. Da década de 90 em diante, a gente teve uma reorganização, uma organização, na verdade, da Anvisa, tudo direitinho, para liberação, para comercialização. Pronto, essa é outra história. Última história, que é a mais importante de todas. Quando eu comecei a dar aula para concurso, eu falei de uma história que eu ouvi na faculdade, que era de um sujeito que queria ficar chapado. Ele pegou uma cartela de Cataflam em comprimido. Deixa eu ver se existe Cataflam. Acho que era Cataflam. Acho que não existe, acho que é só... Tem Cataflam, ainda existe. Nossa, é diferente. Ficou bonitinha a caixinha deles. E aí, ele tava junto com uma série de pessoas, tava na praia de Ponta Negra, tudo acontece lá, e aí mastigou os comprimidos, né, esfarelou os comprimidos e foi tomar com cachaça. E aí eu contei essa história e tal, porque eu ouvi na faculdade que um grupo de pessoas tinha feito isso, e aí eles começaram a ter alucinações, juntando então um anti-inflamatório, você pensa, pô, um anti-inflamatório vai produzir isso com álcool. Foi muita coisa. E aí algumas pessoas desse grupo, anos depois, ainda tinham algumas alucinações por conta disso. Então, às vezes, estavam parados aqui, viam uma imagem e tal. Um caso mais absurdo era de uma pessoa, eu ouvi essa história, de uma pessoa que ela todo dia aqui no banheiro, por conta do banheiro ser escuro, então ela via a imagem da pessoa e às vezes até conversava. E com o tempo isso foi sumindo. Foi um efeito prolongado de um uso irresponsável, diria imbecil, de uma medicação para produzir um efeito alucinógeno. Um efeito, na verdade, eles queriam um efeito sedativo. Enfim, o tempo passou, dei essa aula, conversei. Depois, indo pra Natal, falando no grupo de amigos, eu comecei a contar essa história. Eu falei dessa história que eu vi lá na UFRN e tal. Uma pessoa da minha família, não faz parte mais da minha família, começou a falar, cara, você ouviu onde essa história? Como é que era a pessoa? E tal. Pessoa importante de Natal. Né? Quem te contou? Mas quantas pessoas tinham? E foi testar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque essa pessoa que está contando a história sou eu. Eu arrepiei, velho. E aí ele contou toda a história em detalhes. Foi de fato isso que aconteceu. Ele tomou isso, e aí daqui a pouco ele estava alucinando a tal ponto que ele via a lua descendo em direção a ele achando que ia morrer e tal, vendo a calçada fazer uma onda, como se estivesse atingindo, ele estava pulando lá, porque achou que ia ser atingido. Enfim, ele passou anos da vida dele. Anos. Por conta da molecagem, ainda tendo alguns problemas de percepção. Algumas alucinações por conta disso. Um dos colegas dele que via lá a Índia no banheiro dele, passou anos vendo isso. Se teve algum outro efeito deletério com relação à estrutura cerebral dele, provavelmente teve. O álcool, não existe dose segura para álcool, viu? Toda ingestão de álcool mata neurônio. Para com isso. Vamos estudar de verdade. Para de pegar coisas dos anos 80, 90. E ele contou essa história direitinho. Eu falei, cara, que legal, vamos gravar um vídeo com você. Não pode. Mas a história é real, ok? Enfim, tudo isso pra falar que, bicho, toma medicação é necessário. É bacana, é legal. Eu não vou entrar naquela neura militante e dizer, não toma nada. Eu acho isso uma violência, uma agressividade. Você poder propiciar uma qualidade de vida pra uma pessoa, pra você, pro seu filho, pra sua mãe, pra alguém da sua família, algum paciente seu. Se você levanta a militância, eu já tive essa fase, você não vai tomar nada e tal, porque é ruim e tal, indústria farmacêutica. Rapaz, você é um bosta. Sendo bem sério, é um bosta. Então, deixa eu procurar uma palavra bonita, é um merda. De verdade. Sou contra a vacina porque é do outro governo e tal. É um cocô, é um lixo humano. Sendo bem direto aqui. Perfeito? Se você faz o outro lado também, eu vou tomar tudo que tá aparecendo, eu vou fazer isso. Tu é a mesma coisa. Porque no meio do caminho tem uma coisa que a gente chama de vida, de entendimento, de estudo. Você tem que estudar, você já tem 3º grau, formado em psicologia, e você tem que estudar, tem que entender o que está acontecendo. Propiciar qualidade de vida, certo? Com o menor custo possível. Você não vai terceirizar isso na mão das outras pessoas, não vai atrás da automedicação, nada disso, mas você vai entender o que está acontecendo. E é por isso que é importante, às vezes, ter uma boa aula de psicofarmacologia. Espero que eu esteja conseguindo passar aqui a resposta. E para de molecagem, né? Esse negócio da galera nos Estados Unidos fazer isso. Aqui no Brasil tem muita gente, muito adolescente fazendo isso. Os pais acham bonitinho. Eu vou cheirar tal substância, não vou nem falar. Tal substância junto com álcool, porque dá lomba. Dá. Legal. Você tá destruindo tua cabeça, irmão.
Tá achando bonitinho? Gravar vídeo TikTok. Vai morrer. Ou se não morrer vai ter sequelas. Não é bonito, não é legal. Então a forma como a gente utiliza a farmacologia, ela tem que ser mais responsável no dia a dia. Muito mais responsável. Isso inclui também uma boa parte das coisas processadas que a gente come na nossa alimentação, afetando o nosso humor, afetando a nossa capacidade de raciocínio, velocidade de processamento, mas isso é assunto para outra aula. Enfim. Obrigado por ter chegado até aqui. Essa última parte, preto e branco aqui, desconsidere. Deixo como recado final o seguinte: seja responsável, não estou falando de concurso mais não, pelas coisas que você passa adiante, pelo que você usa na sua vida, pelo que você vê os outros fazendo. Está vendo alguém fazendo merda ali? Está usando um antihistamínico da forma errada? Está usando uma medicação, sei lá, sem constantemente procurar um profissional para alterar essa medicação? Fale, converse com a pessoa. Isso pode mudar a vida dessa pessoa. Fica com medo não, certo? Você tem esse poder. Um abraço. Seja coerente, viu?